Eu queria que você me contasse um pouco como é que foi, como é que sempre foi essa sua experiência com o recolhimento de custas. Se isso era uma coisa que sempre foi tranquila para você, ou se você, né? Enfim, você me contar como é que é a sua experiência, a sua relação com as custas processuais. Então, assim, eu sempre fui um pouco curiosa para preencher, né? Uhum. A gente pagava alguém para fazer às vezes tal. Isso foi começando a me incomodar um pouco, porque assim, tá lá, eu posso pegar e fazer, entendeu? Aí eu Uhum. aprendi com uma colega minha que trabalhou comigo, ela ficava, Camila, pega essas letrinhas pequenininhas, copia no Word, cola e segue. E aí eu sempre fui fazendo isso. Na hora de preencher a grade, eu pegava, colocava no Word, às vezes até imprimia, porque eu tenho necessidade de rabiscar as coisas e tal, e fazia. Então, assim, eu errava com uma certa frequência. Às vezes, até posso continuar errando, agora menos até. Mas porque é muito complexo, a gente fica com medo, às vezes, porque tem ação que dá um valor muito alto. E aí a gente fica com receio de, tipo assim, caramba, e agora? Eu passo isso pro E cliente, agora? não passo? E aí eu sempre tive duas opções que eu passava pro cliente. Olha, a ação eu deu tanto, mas pode ser que seja menor. O que você prefere? Recolher menor e depois a gente complementar, porque o cartório vai cercar, ou recolher maior e depois você pedir o apostilamento desse valor? Eu sempre dei essas duas opções. Só que ainda Entendi. assim fica feio, porque tipo assim, pô, caramba, tá me dando duas opções, não tem uma opção de tipo assim, eu vou recolher certo? Vou. Entendeu? Uhum. E Entendi. aí, isso, entendeu? E a grande maioria dos clientes preferiam o quê? Ah, não, vamos recolher menos que o cartório vai certificar, e se não certificar, fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Só que eu não tinha noção do quanto isso atrasa um processo. Eu não sabia. Eu fui saber depois que eu comecei a assistir as suas lives e tal. O processamento em si já é uma coisa um pouco morosa, entendeu? Com Porque certeza. a gente entende, a gente tem trocentos mil processos. Eu tinha feito uma execução provisória. Cara, eu fui fazer o cálculo, deu 23 mil reais. Caramba, 23 mil reais para uma execução provisória. E aí eu fiquei com medo. muito alto. É. Eu fiquei com medo. Aí o que que eu fiz? Diminuí. Aí recolhi 18. Não deu outra, veio para mim que era para complementar 3 mil reais. Ou seja, o meu cálculo antigo estava certo, entendeu? Então, tipo assim, se eu seguisse o que eu fiz direitinho, porque eu li, eu pesquisei e tal, e o processo não tinha andado, porque ele não andou até hoje. Até hoje, ele está continuando na mesma situação, porque teve um atraso de um recolhimento de custos errados que eu fiz, entendeu? Gente, contar para vocês aqui, a Camila, ela é aluna do método Help Juris. E aí eu até queria te perguntar, foi isso então, Camila, que te fez entrar pro Foi, método, que fez você se interessar, foi. foi esse receio e esse incômodo, né? Sim, na verdade, até eu lembro direitinho do dia exatamente que eu falei, não, eu preciso aprender sobre custos. Tinha um processo que a Fazenda Pública não tinha efetuado o pagamento da condenação, e aí eu tinha pedido sequestro. Só que o meu cliente era beneficiário de justiça gratuita. O Hum, escritório não. E esse pagamento era de sucumbência, não era de condenação. E aí eu pedi sequestro. Somente pedi sequestro. Naquela semana, você fez uma live sobre sequestro. E aí você foi e falou que você já recolhe de uma vez, já vincula, tal, não sei o quê. Cara, no dia me deu estalo, eu anotei, falei, amanhã chegando no escritório, a primeira coisa que eu vou fazer é recolher essas coisas. Porque esse dia eu falei, caramba, aquele processo que eu pedi sequestro. Aí eu peguei, no dia seguinte, primeira coisa que eu fiz, gerei a grade, o escritório pagou a grade, eu vinculei, não tinha dado tempo de processamento, isso foi em uhum, outubro. O processo foi concluso com a certidão. Até foi a certidão que eu publiquei hoje no meu story, falando que foi aham, recolhida como correta. Pronto. O sequestro a medida foi feita, eu só não sei a resposta ainda, mas provavelmente foi positivo, porque é fazenda pública. E sim, pronto. Entendeu? Então, de outubro até fevereiro, olha o tanto de tempo que eu economizei, entendeu? muito. Agora, o outro que eu errei lá atrás, até hoje não tem nenhum primeiro despacho. Queria te perguntar, o que que para você, o que que você acha assim que já fez diferença, além dessa situação que você contou pra gente, que já foi maravilhosa, mas o que que você acha que já fez diferença para você do que você já assistiu do curso? Assim, Eu até, conta um pouquinho pra gente. eu até anotei. Não sabia da previsão de gratuidade específica, gratuidade de justiça especificamente para alguma coisa, que é discricionário. O juiz vai Uhum, analisar se ele vai isso dar ou mesmo. não. Não sabia também da questão de se eu peço para intimar a parte para alguma coisa, eu tenho que pagar custas depois.
que não é alguma coisa do próprio processo, eu tenho que pagar isso depois. Tem que pagar. Tem que pagar. Gente, Inclusive, você não tem que pagar só o que você pede, não. Até os atos que são de ofício, o que o juiz determinar de ofício no processo, depois você vai pagar. Ou no caso sucumbente, né? Que esses atos de ofício, normalmente, assim, a parte autora, ela tem que adiantar. eu fiquei um pouco chocada, assim, sabe? Com a quantidade de coisa que a gente tem que pagar. Igual outra coisa também que eu vi, que existe uma multa para gratuidade de justiça infundada. 10 vezes o valor do que você pagaria, né? E eu fico imaginando, ô Camila, que coloca o advogado numa situação muito difícil. Porque não é o advogado, eu sei disso, na maior parte das vezes não é o advogado que vira e fala assim, vamos lá contar uma mentirinha. Não, é a parte que esconde o jogo. Que não conta. Eu falo, olha só, se for pedir gratuidade, o juiz ele vai pedir seu cartão de crédito, as suas contas pessoais, porque o juiz está pedindo isso, dependendo da situação que está pedindo. Mesmo. Aí você vai poder dar a fatura do seu cartão? Ah, não, então recolhe, entendeu? Melhor recolher. Nossa, aquelas custas que você fez comigo, daquele processo que eu te passei por causa do curso, nossa, eu acho que foi mais desesperador. Mais de 50 mil, não foi? Mais de 50 mil de custo? Foi, deu mais de 50 mil. Que isso? É porque o patrimônio é grande, mas naquele momento o herdeiro não tem dinheiro. Não tem. E é o que você vê na prática que as pessoas têm que desfazer de alguma coisa, né? Tem que vender alguma coisa para conseguir bancar o inventário. Tanto custas ao final, né, quanto o parcelamento de custas, você tem que estar com tudo quitado antes da sentença. Senão não tem sentença processo. Parcelamento, esses dias eu fiz uma que deu direitinho. Fez direitinho? Eu orgulhosa de mim mesmo. Viu? Peguei lá, fiz o... Só tentei não passar do ano, né? Aí fiz, porque aí depois que passa do ano eu tenho que fazer atualização. Fazer a atualização toda. Aí eu falei, não. Aí eu peguei, parcelei em 3 e aí certificou que tava certo. Perfeito. Maravilhoso. Eu sempre friso muito isso, né, Camila? Você com certeza deve ter visto lá nas aulas. Exatamente isso. Que quanto mais proativo o advogado for, quanto mais ele tomar atitude do que o que está na mão dele, ele já ir se adiantando e ir fazendo, isso aí faz com que você ganhe muito tempo nos processos. Muito tempo. Ela, mesmo tendo experiência, mesmo sendo uma pessoa que gostava de ler as letras miúdas, ela fez questão de se aprofundar, de aprender mais. E viu que isso pode, de fato, fazer muita diferença nos processos dela. Ela pode aplicar aquilo cada vez, né, de uma forma assim, mais específica, que eu sei que leva um tempo, né, Camila? Até você ver as situações... E aí agora eu tô chegando na parte do curso, que é o peticionamento eficiente. Eu acabei aquelas aulas, né? Sim. E aí eu tô na parte do peticionamento eficiente. Cara, eu sempre juntei a GRERD e vinculei no sistema antigo. No sistema novo, eu não vinculava. Porque eu não sabia que tinha que vincular. Eu pegava e informava a GRERD. Informei a GRERD. Porque o sistema novo, ele é mais chatinho de mexer, o PJE. Aí, esse peticionamento eficiente, eu peguei e aí eu fui intimada a vincular uma GRERD. Teve uma alteração muito importante nas GRERDs agora de 2024, que é o seguinte... Agora existem 3 tipos diferentes de GRERD. A GRERD inicial, a GRERD intercorrente e a GRERD para cartas precatórias. Aí, a GRERD inicial, ela não vincula, porque você ainda não tem número de processo. Mas as intercorrentes, elas já vão ter vinculação automática. Ai, que maravilha! É uma maravilha. Aí não vai precisar nem fazer isso. Qual é o grande problema que é a pegadinha em que ninguém pode cair? Se você... A diferença entre elas é clicar num quadradinho, sabe? Aquele quadradinho, quando você começa a preencher a GRERD, você marca judicial, aí tem um quadradinho do lado, GRERD inicial. Se você clicar ali, ela vira inicial, ela não vincula. Nossa. Entendeu? E aí você fica achando que vinculou automático e não vinculou. Então você tem que saber isso, que você não pode clicar no negocinho se você já tem número de processo. Se você tem aí já uma ação em trâmite, não clica
lá no íconezinho de grade inicial, porque senão não vai vincular automaticamente. Eu queria só saber de você o seguinte: se hoje você tivesse que falar para alguém que é inseguro, que não sabe sobre custos direito, que não sabe por onde começar, o que fazer, você acha que foi um grande diferencial? Você tá dentro do método Help Juris? Isso aí fez diferença? Fez, com certeza, com certeza. Assim, eu não lembro nenhuma vez de eu ter sentado no banco da faculdade e a gente ter conversado sobre a possibilidade de você ser cobrado para você entrar na justiça. A faculdade, ela já te dá o vício de pedir a gratuidade, Uhum. de pedir gratuidade. Tanto que na prova da OAB você pede gratuidade, dependendo do caso. Ninguém te fala que você tem uma guia, que você tem um sistema, que você... Nada. Eu, sinceramente, eu tenho pena dos advogados recém-formados que estão, assim, que chegou e vou começar a advogar, entendeu? Porque, de certa forma, eu tive um privilégio, sabe? Eu sou filho de advogado, eu já estava nesse meio. Depois que eu saí do escritório do meu pai, eu entrei em um escritório que já é um pouco conhecido. Sim. Então, assim, eu tive as pessoas com quem abraçar na hora que eu não sabia o que fazer, entendeu? Quem está recém-formado, não tem. Não tem. Então, se eu fosse recém-formada, eu ia fazer, com certeza. Para eu já entrar no mundo jurídico já sabendo dessas possibilidades. E ainda mais, porque, por exemplo, teve muita aula lá que eu consegui assistir assim, mais tranquilo. Por quê? Porque é uma coisa minha cotidiana. Igual Sim. você andar pelo site. Sim. Porque você querendo ou não, eu advogo há 11 anos. Então, tem 11 anos que eu faço isso. Já tenho experiência. Agora, para quem não tem? Porque na faculdade você não mexe no site do TJ. Você faz no máximo ali um estágio no NPJ e mesmo assim é uma coisa muito superficial e tal. Pelo menos na minha época era. Hoje em dia eu não sei como é que é. Você não sabe, entendeu? Então, tipo assim, é o beabá mesmo. E, cara, eu tenho 11 anos de formada, tem coisa ali que eu não sabia. Muito obrigada. Eu fico muito feliz que as aulas tenham de fato te ajudado, estejam te ajudando, né? A gente vai ter muita coisa nova, boa por aí. Eu tô gravando, começando já a gravar um módulo de custas do JEC, tá? Nossa. Que é novidade. E é claro que para vocês que são meus alunos do coração, meus primeiros, vocês vão ter liberação desse módulo também, tá? Vou liberar para vocês também, porque eu senti que essa era uma grande necessidade e uma dúvida muito grande do pessoal, que era as custas do recurso inominado. Nossa. Então, Porque o recurso inominado, se você recolher errado, já era, né? já era, exatamente. Então, a consequência é muito grave, né? Então, eu falei assim, não, eu preciso incluir isso no curso, porque eu acho que vai, sim, fazer toda a diferença, principalmente para quem atua muito no JEC. Muita gente que está começando, às vezes formou e começa ali pelo JEC, entendeu? A intenção é essa, né? Você pegar esse conhecimento todo de custas e aplicar isso nos processos para que você tenha esse resultado muito mais rápido. Então, porque isso vai fazer uma grande diferença. Você pensa isso em um processo, dois, mas se você está conseguindo aplicar em vários processos no escritório, isso pode realmente trazer um grande diferencial para o escritório. E aí eu quero fazer um convite, tá, gente? A terceira turma do Método Help Juris está com as vagas abertas. É por pouco tempo, é só até sexta-feira. E quem quiser saber mais, tem um link na bio. Lá tem todas as informações. Tem um videozinho que eu te explico tudo direitinho como funciona, tá? Então, vem para cá que vocês vão gostar. Daphne, eu quero te agradecer como advogada, em nome dos advogados também, né? Porque, cara, custas não é um assunto, assim, muito legal de se tratar. Eu acredito que você tenha tomado gosto por, né, por trabalhar ali e tal, e ver a importância, uma coisa que a gente não enxerga tanto. E eu vou te falar do fundo do meu coração, todas as vezes que eu precisei de ajuda do tribunal, tudo e tal, cara, a resposta era, doutora, tá no site. Doutor, é só olhar no manual. Entendeu? Eu nunca tive, tipo assim, um apoio mesmo, sabe? E foi até antes do curso. Eu lembro aquela grade minha que quase que minha cliente teve que completar R$ 5.000. Eu nem fazia o curso.
Eu nem fazia o curso. E nem era na sua vara, era em outra. Cara, você foi lá, você se disponibilizou a olhar, tal. E aí depois ver que estava correto. Então, assim, eu vejo que não é uma questão só financeira, sabe? Que é uma questão de gosto mesmo. Uhum. E aí eu queria te agradecer em nome dos advogados, que você está abrindo esse espaço para a gente aprender, né? E fazer o curso, pagar, investir nisso é mais do que justo, né? E assim, é um valor que, pô, dá para pagar tranquilamente, Uhum. né? E te agradecer de verdade por você estar disposta a ajudar a gente por uma coisa que ninguém nunca nem pensou.